Boa noite. Estamos dando início à nossa atividade de preces e irradiações, promoção da Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade. Sejam todos bem-vindos nesta quarta-feira, 7 de abril de 2021. Sejamos todos muito bem-vindos. Recebam as bênçãos e a assistência dos benfeitores de nossa casa espírita. Preparemo-nos para esse momento importante. Os que desejarem magnetizar a água, por gentileza, vão separando, deixando nas proximidades, porque pediremos aos benfeitores no final para que as águas sejam magnetizadas. Boa noite, boa noite. Sentimos uma imensa alegria de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus. São 20 horas, vamos iniciar o nosso encontro fazendo a nossa prece inicial. Uma prece que nos prepara efetivamente a oferecer aos benfeitores as nossas melhores vibrações. Querido Jesus, o divino peregrino, o nazareno por excelência, venho te pedir, em nome de todos nós, a assistência, as tuas bênçãos e o teu amparo para o nosso trabalho. Peço também a ti que disponibilizes um benfeitor para nos acompanhar onde quer que estejamos neste instante. Ele saberá reunir essas energias que estamos aqui produzindo e canalizá-las, endereçá-las às criaturas a quem rogaremos e a tantos outros que serão por estes benfeitores selecionados. Unimo-nos com o nosso espírito protetor ou anjo de guarda, porventura com outros espíritos amigos desencarnados que, sabendo das nossas intenções de realizarmos as orações, as vibrações, somam-se a esse esforço. Todos nós, coordenados por benfeitores
orientados pelo nosso Mestre Jesus. E sentindo agora esse envolvimento espiritual, identificando estas vibrações, iniciamos a atividade desta quarta-feira. Assim seja. Nós vamos ler uma parte do capítulo 14, Honrai o vosso pai e a vossa mãe, e que fala sobre a ingratidão dos filhos e os laços de família. Vou ler o final dessa mensagem de Santo Agostinho, que é bastante longa. Formam famílias os espíritos que a analogia dos gostos, a identidade do progresso moral e a afeição induzem a reunir-se. Esses mesmos espíritos, em suas migrações terrenas, se buscam para se agruparem, como fazem no espaço, originando-se daí as famílias unidas e homogêneas. Se nas suas peregrinações acontece ficarem temporariamente separados, mais tarde tornam a encontrar-se, venturosos pelos novos progressos que realizaram. Mas, como não lhes cumpre trabalhar apenas para si, permite Deus que espíritos menos adiantados encarnem entre eles, a fim de receberem conselhos e bons exemplos, a bem de seu progresso. Esses espíritos se tornam, por vezes, causa de perturbação no meio daqueles outros, o que constitui para estes a prova e a tarefa a desempenhar. Acolhei-os, portanto, como irmãos, auxiliai-os e depois, no mundo dos espíritos, a família se felicitará por haver salvo alguns náufragos que, a seu turno, poderão salvar outros. Assim, nessa mensagem, Santo Agostinho, Paris, 1862. Quem quiser lê-la depois, pode procurar o capítulo 14 e o item é o 9, a ingratidão dos filhos e os laços de família. Recomendo a leitura. Qual a família que não tem nem suas constituições um ou mais espíritos que se apresentam muitas vezes em oposição aos demais? Ou alguém que requeira cuidados especiais, não só pelas debilidades físicas ou morais, mas cuidados especiais pela sua natureza espiritual, pela sua índole, pelas suas tendências. Mas como diz ali Santo Agostinho, estamos construindo o nosso futuro. Estamos semeando, estamos ajudando a alguém a se melhorar, que talvez mais tarde possa essa criatura também nos prestar o socorro devido. Mas além disto, as famílias têm um objetivo, que é estreitar relações, aparar arestas, enfim, implantar o amor incondicional entre seus membros. E por aumentando essa família, aqui no mundo físico e no mundo espiritual, também vamos amando e aprendendo a amar aqueles que são diferentes. Aqueles que muitas vezes dizemos não tem nada a ver com essa família, dada a sua condição de diversidade, de disparidade, tanto na evolução moral quanto nas tendências. Então, saibamos, conforme diz Santo Agostinho,
acolher essas criaturas, amá-las, porque somente o amor irá converter as criaturas, somente o amor irá fazer com que despertem, não no nosso tempo, não conforme a nossa vontade, mas conforme a necessidade de cada um. Porque se eles estão conosco, se eles estão em nossa família, nós temos uma responsabilidade para com eles e para com Deus, de assisti-los da melhor forma possível, a fim de que um dia possamos todos nós, no mundo dos espíritos, nos reencontrarmos e avaliarmos o quanto mutuamente nos auxiliamos. É um trabalho para nós também que recebemos essas criaturas. Se nós, colocando-nos, claro, naquela condição de criaturas minimamente enquadradas na lei de Deus. Quem sabe não somos nós os que trouxemos as dificuldades para o seio de nossa família? Se assim nós não procedemos, e se os temos em nossas famílias, é porque Deus confia plenamente na nossa capacidade de amá-los. Não desistamos, por mais difícil que seja. Mantenhamos a esperança, a confiança, façamos o melhor que estiver ao nosso alcance. Os frutos, no futuro colheremos, com toda certeza. Vamos à nossa irradiação. Quero te agradecer, Pai, pela família que nos acolheu, pelos nossos avós, pelos nossos pais, principalmente. Talvez não tenhamos sido o filho idealizado por eles, mas nós nos apresentamos com a nossa bagagem. Talvez tenhamos cometido algumas falhas, deixado a desejar nas nossas condições de filhos ou netos. Mas ainda aí temos a possibilidade de reparar. Se eles estão conosco, ainda, no meio da matéria densa, busquemos alegremente e façamos tudo o que estiver ao nosso alcance para sanar um ponto ou outro. E se eles já voltaram ao mundo dos espíritos, que daqui as nossas preces possam alcançá-los, declinando a nossa vontade de reparar uma relação que talvez possa ter sido atritada, fazendo, desde já, o propósito de, assim que possível, repararmos esse mal. Quero também te pedir pelo nosso lar, para que ele seja visitado por esses benfeitores, a percorrer todos os cômodos de nosso lar, e podemos acompanhá-los mentalmente. E enquanto fazemos essa visita mental, junto a esses benfeitores, auxiliemos na limpeza fluídica do ambiente, na sua harmonização,
para que todos que aí estão ou venham a estar possam sentir esses reflexos benéficos de um ambiente equilibrado, saudável. Estendamos estas vibrações benéficas ao nosso bairro, para a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país. Estendamos um pouco mais para alcançar o nosso planeta. Planeta esse que identificamos aqui ou ali, próximo ou distante de nós, bolsões de miséria, miséria física e miséria moral. Vamos identificar locais onde o ser humano está cerceado de suas liberdades, tolhidos em seus movimentos. Venho te pedir, querido Mestre, para que tu intercedas junto aos corações endurecidos, para que eles, de uma certa forma, possam se sensibilizar e diminuir a intensidade das guerras, da violência que acontece dentro dos lares, nas ruas de grandes e pequenas cidades. Violência que se dá também pelas mãos dos dirigentes governamentais. Outros se dedicam não à união, mas à divisão, separando-os e separando-nos uns dos outros, como se diferentes fôssemos uns dos outros. São diferenças meramente aparentes. Porque todos nós, absolutamente todos nós, somos espíritos imortais, experimentando uma vivência adquirindo conhecimento. Quero te pedir, Mestre, pelos nossos irmãos que se encontram enfermos, estejam eles onde estiverem, que eles sejam assistidos em suas necessidades. Oramos também pelos profissionais da saúde. Eles, os profissionais da saúde, são as tuas mãos, querido Mestre, entre nós. Abençoe-os. Que eles possam, através do conhecimento que adquiriram, minorar o sofrimento das criaturas e, se possível, recuperar a sua saúde. Há tantos irmãos nossos necessitados de cuidados especiais. Alguns, já no final de sua encarnação, com seus corpos desvitalizados, estão em franco preparo para voltarem à pátria espiritual,
ao lar espiritual. Peço a Ti, Mestre, o acolhimento aos nossos irmãos que desencarnaram há pouco, que estão voltando, abandonaram aqui seus corpos já imprestáveis, desvitalizados, e agora voltam ao seio do seu lar, ao encontro dos seus amores, e que possam realizar esse encontro com alegria pelas conquistas realizadas, pelas ações bem-sucedidas, no campo da moralidade, do amor. Quero te pedir pelas criaturas que, não sabendo o que estão fazendo, cometem o aborto delituoso. Perdoe-os, Pai. Acolha as nossas súplicas, Jesus. Assim como no passado, aquela tua lição ainda ecoa em nossa alma. O que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Nós não estamos em condições de apedrejar quem quer que seja, mas de perdoar, de acolher, de suplicar por estas criaturas. De pedir aos benfeitores a assistência necessária, assim como pedimos também, Mestre, pelos nossos irmãos que cometeram suicídio. Eles não suportaram as dores, as aflições, sucumbiram ante o peso da dor e para, numa tentativa extrema, libertar-se destas dores, destes incômodos, tiraram a vida de seus corpos. Passaram então a dar-se conta de que o gesto foi inútil, porque nada daquilo que imaginava ser solucionado pela morte o foi efetivamente. Há um amargor, há um fogo a consumir as suas consciências. E precisamos nós outros que aqui estamos orar com muita intensidade para os nossos irmãos suicidas, abraçando-os, dizendo a eles que não estão sós, que nós estamos solidários, oferecendo o que há de melhor em nós. Oferecer o que há de melhor em nós também aos nossos irmãos que estão na ideação suicida, planejando ou fazendo a tentativa. Nesse exato momento, tem muitos dos nossos irmãos tentando suicídio. E, portanto, venho te pedir, Mestre, dá-te pressa para que possas socorrer essas criaturas, através de mãos abnegadas, que talvez escutando as nossas vibrações, as nossas orações, mobilizem-se para se acercar dessa criatura, oferecendo a ela a solidariedade, a compreensão, a tolerância, a esperança, a fim de que ela possa conceder-se pelo menos um prazo um pouco maior,
e aguardar a resposta divina, que sempre chega a nós no momento certo, encaminhando-nos para a melhor solução. Melhor solução também desejamos seja oferecida aos nossos irmãos que estão aprisionados pelas drogas. Sejam consumidores ou fornecedores, produtores. Todos eles estão ali aprisionados, escravizados. Ainda não despertaram para a realidade. Ainda se deixam envolver, muito mais pelos apelos das paixões e dos sentimentos grosseiros, do que pelos sentimentos e as emoções superiores. Quero também te pedir, Mestre, pelas criaturas que estão em desespero, perderam seus empregos, os seus meios de sobrevivência, amargam dias tormentosos, de angústias mil, de incertezas ainda maiores. Perambulam pelas ruas, deixam-se abater em seus lares, e uma verdadeira onda de pessimismo invade cada um desses corações. Venho te pedir por eles, para que eles resistam, para que a esperança não lhes abandone, para que possa a cada manhã, a cada amanhecer, se renovar nas preces e buscar verdadeiramente um exercício que possa lhe suprir alguma necessidade. Ó Pai, não nos abandone. Ó Jesus, venha socorrer-nos, amparar-nos nestas horas de tristeza e amargura e de incertezas. Venha estar conosco, para que também possamos aqui te pedir pelos nossos irmãos que têm sobre os seus ombros a árdua missão de governar os povos. Que saibamos orar por todos eles, independente se concordemos ou não com as suas decisões. Eles precisam de nossas preces. Não nos cabe fazer julgamentos, mas nos unir, para que as melhores soluções possam ser produzidas. Neste momento em que estamos experimentando estas angústias provocadas pela pandemia, as incertezas,
Venho te pedir, Mestre, pelos nossos irmãos, cujos nomes agora estamos nos lembrando deles, e enviando as nossas melhores vibrações. Eles povoam a nossa mente. Eles estão anotados em nossos apontamentos. E tenho certeza, Mestre, que nenhum deles ficará sem a assistência necessária. Todos, absolutamente todos, estejam aqui no plano físico ou já estejam no plano espiritual, serão atendidos segundo os desígnios de Deus. Depositamos em favor deles as nossas melhores vibrações, os nossos melhores sentimentos. Quero também pedir, Mestre, pelos nossos irmãos, que nestas horas difíceis se deixam abater pelo desânimo, pela incerteza, pela depressão. Amigo Jesus, quantas e quantas vezes já fizemos os nossos irmãos chorarem pela nossa imprevidência, pela nossa inconsequência, e viemos aqui te pedir que nos perdoe e aceite a nossa oferta, redimindo-nos dos equívocos passados, oferecendo a nossa contribuição, embora pequena, para reparar de alguma forma o mal que tenhamos produzido. Sei que tu, Mestre, tem olhos de benignidade para conosco, e o teu olhar nos alcança, envolvendo-nos em vibrações de harmonia e paz, de compreensão. O teu olhar nos penetra, carregando energias benfazejas que sedimentam-se em nós, atendendo-nos naquilo que seja mais necessário segundo a vontade de Deus. As tuas vibrações alcançam-nos, envolvendo-nos em diáfana energia, suave e harmonizante, que se aprofunda e se estabelece em nós. Sei, Mestre, que de ti parte vibrações de alto teor vibratório para envolver o nosso planeta, que experimenta esses momentos difíceis,
mas também sei que tu, o Divino Pastor, jamais abandonou as suas ovelhas. Portanto, confiamos plenamente em ti. Peço aos benfeitores que estão conosco para magnetizar as águas expostas, para atender-nos naquilo que seja necessário, no equilíbrio emocional, sentimental, físico e espiritual. E profundamente agradecidos pelo muito que temos recebido, estimule-nos, Mestre, a continuar o exercício do amor, mesmo que após nós termos aqui encerrado a nossa atividade. Agradecidos, volvemos os nossos olhos a Deus, e nesta hora possamos imaginar os braços de Jesus abertos para nos acolher, nos abraçar. Neste momento que dizemos, seja feita, Pai, a tua vontade e não a nossa. Assim seja. Quero agradecer a participação de todos. Foi uma alegria, uma imensa felicidade contar com todos vós. Sem sombra de dúvidas, cada um que aqui estamos, oferecemos o que havia de melhor. E, portanto, esta é a nossa alegria, de termos feito a diferença para melhor na vida de qualquer um de nós e do nosso irmão. Muito boa noite. Até amanhã, às 9 horas, no nosso momento diário de oração. Que essa noite seja de bons sonhos e o despertar de amanhã seja na alegria de Deus. Boa noite.